Reflexões sobre a pessoa humana. Você assistirá várias aulas abordando os direitos humanos e a pessoa humana. Boas aulas. A natureza humana como fundamento da justiça. O que é justiça? Você já se perguntou de onde vem a justiça? Como que podemos fundamentar a justiça? Vamos ver isso agora? Olá, pais, mães, alunos, alunas. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes e agora nós vamos estudar um pouco sobre justiça. Vamos ver de onde vem esse conhecimento, esse elemento tão importante da vida humana, né? Pois bem, nós vamos ver hoje a justiça por meio de um texto de um filósofo muito importante, um filósofo representante do iluminismo, né? Se chama Immanuel Kant. Quem é que é o Immanuel Kant? Bom, antes a gente precisa dizer que ele vai fundamentar a justiça por meio da natureza humana. O Immanuel Kant foi um filósofo muito conceituado, muito exigente consigo mesmo, e ele viveu na Prússia. Ele viveu numa cidade chamada Königsberg. Acho que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo sublinhar. Deixa eu ver, caneta, marca texto, né? Ó, Königsberg é uma cidade assim que ficava na fronteira dessa região da Prússia. Mas esse mapa é do século XVIII. Né? Esse mapa aqui é do século XVIII. Então, aqui são tribos prussianas, né? E Königsberg fica exatamente como vocês percebem no mapa. Ela é uma cidade pequena, muito pacata, que fica na divisa da Prússia com outros países, outras regiões. Bom, o Kant era um homem que vivia para o estudo. Aqui de Königsberg ele nunca saiu. Aqui ele nasceu, viveu e morreu aqui. E ele era assim muito metódico, né? Ele era muito regrado. Conta-se inclusive que ele tinha horário para tudo. E que as pessoas, algumas pessoas, claro, não todas, mas algumas pessoas até se guiavam por meio das idas e vindas de Immanuel Kant, né? Quando ele saía para trabalhar, quando ele voltava, as pessoas sabiam exatamente qual era o horário, né? Então isso aqui é um mapa do século XVIII, de onde das tribos prussianas, local, região onde Kant viveu, né? O título do texto que vamos trabalhar do Kant é Os Castigos Indignos do Homem. Esse texto está num livro, numa obra muito importante, né, do Kant, que é Metafísica dos Costumes. Metafísica dos Costumes. Então, o texto que nós vamos trabalhar é esse aqui, Os Castigos Indignos do Homem. Certo? Vamos seguir. O Kant, ele utiliza a palavra homem, né? Pelo menos está na tradução para o português. Ele utiliza a palavra homem, mas com que sentido? Né? Com que sentido Kant utiliza nesse texto os castigos indignos do homem? Bom, o Kant ele não está preocupado com o João, com o Pedro, com a Manuela, né? com a Patrícia. Não, ele não está preocupado com um ser humano, ele está preocupado com a humanidade. Portanto, homem aqui,
Quando Kant fala de homem, ele está falando do ser humano. Então essa palavra aqui, ela provém daqui desse termo latino homo, que significa humanidade, né, da espécie humana, tá certo? Então a gente vai falar o tempo todo de homem, 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 mas é no sentido do Kant, né? Não no sentido hoje, porque se hoje a gente se utilizar dessa palavra homem, né, enfim, se a gente acentuar para o lado masculino, sendo que tem mais gêneros, você está tornando a coisa muito machista, né? E tá certo, você não pode. Se você tem homem, mulher, criança, gay, lésbica, você não pode masculinizar, né? Porque aí, enfim, mas esse é outro assunto. Então é isso. A gente vai aqui repetir muito a palavra homem, mas é no sentido de Kant, tá certo? Vamos seguir. Aqui ao fundo, o musical, nós temos o Mozart. Bom, o Kant, nesse texto, ele começa com um detalhe que é muito importante num texto filosófico. Se você, aluna, abrir um texto filosófico e não tiver isso aqui, ó, problematização. Opa! Se você não tiver uma problematização inicial do problema, né, da questão que o escritor, que o filósofo está tratando, é estranho, né? Então o Kant, ele começa problematizando a questão. Ele diz assim, ó, vamos ler aqui. Vamos tentar colocar aqui um marca-texto. Vamos ver se funciona. Não funciona muito, mas vamos ver se... funciona um pouco. Ele diz assim, ó, deve-se tratar com o respeito devido à espécie humana. Aqueles que cometem atos indignos do homem, ele pergunta. Dizendo de outro modo, deve-se o respeito a toda pessoa humana, porque ela é humana ou em função de seus méritos. Percebe como tem um problema aqui? Ele problematiza. Essa é uma das maiores características do pensamento filosófico. É uma das maiores, né, características do pensamento filosófico. Quando você vê um texto que problematiza, que coloca a questão, né, assim, de fundo, para você começar a pensar, pode até não ser um texto filosófico, mas ele se aproxima muito do texto filosófico, né? Porque o filósofo e o bom pensador, ele trabalha, ele raciocina em cima de problemas. Problemas da humanidade, no caso do filósofo, problemas da humanidade, né? No caso do cientista, problemas da ciência. É o vírus, é o coronavírus, o que nós estamos vivendo atualmente é o coronavírus, né? Uma pandemia que assola o mundo inteiro. Hoje, no dia 4 de junho de 2021, nós temos quase 500 mil vítimas do Covid aqui no Brasil. E não era para ser assim, a gente sabe, né? Não era para ser assim. Mas a opinião filosófica é em outro lugar, tá certo? Então vamos lá. Ou melhor, opinião política, desculpa, opinião filosófica não, opinião política. É em outros vídeos. Mas vamos lá. Então o Kant, ele problematiza. Qual é a problemática que Kant está oferecendo aqui? Eu vou desligar aqui o celular que está atrapalhando. Né? Qual é o problema que Kant está oferecendo? A questão é a seguinte. O respeito à dignidade, portanto, a justiça, ela é devida ao ser humano, ou ao homem, no caso de Kant, né? Porque ele é homem, ou seja, porque ele possui uma humanidade, porque ele possui uma vida, uma natureza, ou é porque ele tem méritos,
Ou é porque ele estudou na USP, ou é porque ele é um craque de futebol. Por exemplo, vamos usar aqui o Neymar, que é uma figura pública, né? Então não tem problema. O Neymar, ele merece justiça? O Neymar? Todo mundo vai concordar que sim, né? Ele merece justiça. Mas ele merece justiça por quê? Porque ele é o Neymar, ou seja, porque ele é craque de futebol, porque ele joga na Europa, né? E ganha muito dinheiro, ou é porque ele é um ser humano, né? Ou seja, ele merece justiça porque ele é um jogador de futebol que é um ser humano, ou ele merece justiça porque ele é um ser humano que joga futebol? No caso aqui de Kant, ele vai deixar isso claro, é porque ele é um ser humano. É porque ele é um ser humano. Não é porque ele joga futebol, né? É por isso que o Neymar merece justiça. É por isso que todo mundo merece justiça, né? Agora vamos continuar, porque essa é a problemática, né? Por que eu mereço justiça? É porque eu tenho méritos ou é porque eu sou simplesmente ser humano? Se eu tivesse nascido e nunca tivesse entrado numa escola, eu nunca tivesse feito nada. Lembram, existe um filme chamado Kaspar House, que num outro momento eu conto a história do Kaspar House. O Kaspar House viveu desde a infância até os 30 ou mais anos trancado numa caverna. Nunca estudou, nunca fez nada. Né? O Kaspar House merece justiça? Né? De acordo com Kant, merece, porque ele é ser humano. Vamos seguir aqui. Aí Kant apresenta uma hipótese. Nós temos aqui uma hipótese 1. Qual é a hipótese 1? O respeito é propriedade da natureza humana. O respeito, ou seja, a justiça, né? A justiça é propriedade da natureza humana. Né? Então, vamos ler aqui o que Kant fala. Vamos apontar aqui. Ó. Eu não posso recusar ao homem vicioso todo respeito enquanto homem. Homem vicioso, ou seja, aquele que comete delitos, crimes, comete erros. Né? Não é qualquer errinhos. Pode ser errinhos também. Sei lá, por exemplo, em plena segunda-feira, o aluno ou a aluna resolve não levantar da cama e não ir para a aula. Esse é um errinho, né? Também tá aqui no jogo, né? Então, eu não posso recusar ao homem vicioso todo o respeito enquanto homem, visto que pelo menos o respeito que lhe é devido em sua qualidade de homem não lhe pode ser tirado, mesmo que ele se torne indigno por seus atos. Então, veja, todo ser humano, seja ele qual for, tem que ter o respeito. Ou seja, a justiça. Respeito aqui é sinônimo de justiça. Ou melhor, é a justiça, né? Porque esse respeito aqui, ó, que Kant... Deixa eu tentar sublinhar aqui. Ó, esse respeito aqui... Será que fica rosa? Vamos ver. Ah, fica, ó. Esse respeito aqui, sobre o qual Kant está falando, não é qualquer respeito. É respeito no sentido de garantir direitos. É nesse sentido, é no sentido maior, né? É no sentido amplo, universal. Porque a cabeça do Kant é uma cabeça
do universo, do mundo, né? Então, se ele está falando do homem, não é do Pedro, do João, não, é do ser humano. Então, se ele está falando do respeito, não é qualquer respeito. É um respeito maior. É um respeito universal, né? Portanto, é a justiça. É o único respeito maior, é a justiça, né? Então, seja quem for esse ser humano, ele merece essa justiça. Seja lá qual for. Ah, roubou. Tem que garantir o respeito, né? Ah, sei lá, assaltou um banco. Tem que ter o respeito. Ah, bateu no marido. A mulher vai ter que ter o respeito. Né? Vai ter que ter o respeito. Enfim, seja lá quem for, tem que garantir o respeito maior, né? Pode ir preso? Pode, claro que pode. Pode ir preso. Aliás, tem que ir preso, né? Se você cometer um delito, tem que ir preso, né? Tem que ser julgado. Garantir a justiça não significa não fazer nada. Não é isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Hipótese 2. Sem humanidade não há vida. Não há respiro, né? Você não respira sem a humanidade. Aí, vamos ver o que Kant diz. Ó, cadê? Deixa eu circular aqui, ó. O homem nunca perde a sua humanidade, mesmo que a sua conduta seja a pior possível. Bom, aqui nós temos que prestar atenção numa coisa mais complicada. Veja, perder a humanidade nesse sentido aqui significa uma coisa, significa perder a vida. Ó, não está dizendo aqui, ó, sem humanidade não há vida, não há respiro. Vida é respiro, né? Você não respira se você não tiver vida. O ar, o oxigênio que entra em você e que sai, né? Sem isso não há vida. Então a humanidade aqui é a própria vida. É a própria existência. E essa humanidade é a justiça, né? Ah, roubou, então vai lá para a pena de morte. Não, não pode. Senão você não garante justiça para o ser humano. Como é que ele vai ser julgado sem a justiça? Ou seja, sem a vida, sem respirar. Ele não vai ser julgado. Quem mata não julga. Quem mata perde a oportunidade de julgar. Percebe? Essa é uma hipótese. É para quê? Para consolidar aquela problematização inicial. E aqui, ó. Eu não estou conseguindo voltar. Acho que... Bom, enfim, ele problematizou lá no início da nossa aula. Então, essas duas hipóteses são para consolidar aquela hipótese, né? Ele vai mostrando aos poucos. E qual é o argumento que Kant utiliza para, vamos dizer assim, para fazer com que a sua hipótese e as suas hipóteses e as suas problematizações se tornem mais claras, né? Para ele convencer o leitor. O argumento é o seguinte. Tá aqui. Não, eu quero sublinhar. Ó, desse modo, diz ele, poderia ele receber castigos infamantes que desonrariam a própria humanidade, né? Veja, que desonra, não é que tira a humanidade, que desonra a própria humanidade.
Aí ele cita aqui, por exemplo, o esquartejamento. Acho que eu acabo de cair em um erro aqui. Né? Eu acabo de cometer um grande erro aqui. Vamos reler isso aqui. Ó. É a empolgação. Desse modo, poderia ele receber castigos infamantes que desonrariam a própria humanidade, por exemplo, o esquartejamento. Né? Esquartejar uma pessoa é tirar a humanidade, é tirar a vida. Né? Então, esse desonrar também aqui do Kant é universal. Percebam que eu caí numa pegada aqui? Ó, dar o criminoso aos cães também é tirar a humanidade. Né? Cortar nariz e orelhas. Bom, cortar nariz e orelhas desonra, mas não tira a humanidade completa. Né? Tira um pouco só. Mas é um castigo infamante, né? E que não somente são mais dolorosos ao homem zeloso de sua honra, que a perda de seus bens, mas que ainda fazem ruborizar de vergonha o espectador por pertencer a uma espécie com a qual se deve proceder dessa maneira. Bom, a grande questão aqui a justiça se faz por meio da manutenção da vida, por meio da garantia do respeito à natureza humana. Né? Esse respeito à natureza humana é a garantia da vida. Né? É o não desonrar. E, portanto, também é aquilo que o Kant fala no início. É garantir um mínimo de honra, né? um mínimo de justiça. Né? Porque se você vai para isso aqui, ó, dar o criminoso aos cães, ou seja, matar, se você vai para ou a pena de morte, se você vai para esse procedimento, você tira a humanidade, né? E isso é tirar a justiça, a possibilidade de justiça. Aí você não faz a justiça. Né? Por quê? Porque esse procedimento da pena de morte, ó, dar o criminoso aos cães, não é qualquer cão, né? Não é um poodle. Aquele poodle fofo, né? Que a gente brinca com ele. Não é esse poodle, não é esse cão, esse cãozinho. Não, é um cão feroz. Né? Dar o criminoso aos cães é uma pena de morte. Né? Quem faz isso desonra a própria humanidade. Né? E faz ficar vermelho de vergonha todo aquele que zela pela sua honra, pela sua existência. Né? Esse é um argumento do Kant. Né? Então veja, vamos ver aqui para onde nós vamos. Aqui sim, na conclusão. Veja, essa conclusão, né, que culminou com uma breve conclusão aqui da música de fundo, né? Claro que a música vai continuar, mas houve uma conclusão aí musical. Então essa nossa conclusão é para dizer o quê? A justiça humana tem a sua fundamentação e garantia na natureza humana. Porque que natureza humana é essa? É a própria vida. É a própria vida. Essa é a natureza humana. Né? A justiça é a própria vida. Então, quando a vida acaba o quê? A justiça. Ou seja, deu pena de morte? Então, você deu o fim da justiça. Então, você só tem a justiça quando você tem a vida. Né? É importante dizer isso. Muito importante. Né? Bom, eu proponho aqui uma atividade para os alunos e para as alunas, e se os pais também quiserem
fazer, tá? Eu vou ficar muito contente. Pois bem, você, aluno e aluna, o que pensa sobre a natureza humana como fundamento da justiça? O que você acha disso? A nossa vida é a própria justiça? Ou seja, a justiça, a origem da justiça é a vida humana? É isso? O que você acha? Escreva um texto aí de no máximo 5 linhas, né? Mas eu vou postar essa aula no Google Sala de Aula das escolas Oswaldo Catalano e Caetano Zamit Mamana, tá? Beleza? Eu tenho mais alguns recados aqui. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes, sou escritor também. Os meus livros estão à venda no meu site e no como é que eu posso dizer? E na Amazon. Ó, esse link aqui é o link da Amazon, tá? Esse aqui é o link da Amazon. Eu tenho 2 livros. O primeiro meu livro é A Substância Divina e a Subjetividade em Descartes. É um livro filosófico. Mas o segundo livro, que eu estou divulgando bastante atualmente, é Gravidez Eterna, ou Os Problemas do Mundo. É uma história, um romance, né? Uma crítica ao capitalismo, esse livro, certo? Esse livro eu estou divulgando atualmente bastante. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos e a todas. Se você gostou dessa aula, você dê um like no vídeo, por favor, para fazer o nosso canal aumentar. E se você quiser também, se você achar que deve, compartilha essa aula para o Facebook, para o Google, enfim, para onde você achar que deve, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Nós vamos nos ver e, como eu sempre digo, tamo junto, tudo junto. Valeu! Dignidade e respeito, zona da pessoa humana. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma questão, né, uma questão que está inserida nesse parágrafo que vocês leram. É a questão sobre a pessoa humana, né? Nós podemos dizer que a gente habita em zonas, né? Quando nós nos relacionamos com as pessoas, a gente pode dizer que a gente pisa sobre várias zonas, né? Nós temos a zona da epistemologia, né? A zona da ciência, mas nós temos também a zona da pessoa humana, né? A zona da existência da pessoa humana. Quando nós habitamos essa zona da pessoa humana, dependendo do que a gente faça, o resultado pode ser muito complicado, né? Então vamos ver um pouco como que é essa relação entre as pessoas quando nós vamos para a zona da pessoa humana, a zona da existência humana. Vamos lá, procurar entender isso. Existe uma questão muito importante quando nós falamos de ódio, né? Porque o ódio está no centro do nazismo, né? O ódio está no centro do nazismo, mas existe uma questão que a gente precisa entender, né? Que é a seguinte: quando você diz que você é melhor do que alguém no sentido da ciência, no sentido do conhecimento, isso é possível, né? Porque isso é uma questão cultural que você pode criar, né? Você pode construir isso. Isso é construído. Você constrói isso. Você constrói essa capacidade, né? Agora, quando você leva esse julgamento, essa diferenciação
para o nível do ser humano, para o nível da existência humana, né? Melhor ainda, para o nível do ser humano, aí isso é problemático. Né? Uma coisa é você dizer, eu sou melhor do que o fulano de tal em matemática. Ou, eu sou melhor do que o fulano de tal em história, por exemplo. Eu consigo fazer mais do que ele. Tudo bem. Isso é factível, né? Isso é construído. Você pode construir isso. Agora, quando você diz, eu sou melhor, eu, ser humano, sou melhor do que aquele outro ser humano, aí isso você já está entrando na zona, da como é que eu posso dizer? Você está entrando na zona da existência humana, né? Quando você diz, eu sou melhor em história do que o Pedro, do que o João, do que enfim, do que alguém, você está na zona da ciência. Né? Você está na zona da epistemologia, do conhecimento. Ainda assim isso é problemático, mas é possível. Agora, quando você vai para a zona do ser humano, quando você vai para a zona da vida, né? A gente habita zonas, zonas, né? Na zona da vida, na zona da pessoa humana, não é possível você construir um ser humano melhor do que o outro. Né? Aí você pode dizer assim para mim, não, mas se eu matar, se você, Adriano, matar e eu não matar, eu serei melhor do que você. Tudo bem, se eu matar, eu cometi um ato indigno, né? Mas aí não é o ser humano que vai julgar o ser humano. Quem é que pode me julgar nesse caso? É a lei. Né? É a lei. A lei de determinado país. Se eu estou no Brasil, se eu matar, quem vai me julgar é a lei. A lei, ela não diz que o Pedro é melhor do que o João. A lei não diz isso. A lei pune. A lei quer conferir justiça, né? Mas quando o Pedro diz, eu, Pedro, sou melhor do que o João, aí você não está conferindo justiça, né? O Pedro diz, eu, Pedro, sou melhor do que o João porque o João matou e eu não matei. Nesse caso, você não está conferindo justiça, né? Você está numa zona de um ser humano para outro. E a lei não é assim. A lei não coloca duas pessoas uma ao lado da outra e diz, esse é melhor do que esse. Não, a lei não faz isso. E é a lei que tem que julgar o criminoso e não eu, né? Não esse ou aquele ou aquela, né? Então, quando nós, seres humanos, nos julgamos melhores que outros seres humanos, aí você está entrando na zona da existência humana, na zona da pessoa humana, e isso pode redundar no nazismo. Porque foi exatamente esse projeto que resultou naquelas mortes, né, milhares de mortes de judeus no nazismo. Porque um ser humano foi para a zona da pessoa humana e disse, estes seres humanos aqui são melhores do que aqueles, então aqueles terão que sofrer. Né? Então essa questão de você... E quando você diz assim, aquele fulano ou aquela fulana é isso, é aquilo, você está
se colocando melhor do que ele, né? Você está se colocando melhor do que ele. É muito complicado você entrar na zona da pessoa humana. Quando a gente entra na zona da pessoa humana, a gente tem que o melhor a fazer é se colocar igual. Ah, porque ele trabalha de gari e eu sou professor, né? Eu tenho conhecimento e ele não tem. Não é bem assim. Tudo bem, eu posso ter conhecimento de história, de filosofia, de matemática, né? Mas não é isso que vai me fazer melhor do que o gari. Aliás, nada me faz melhor do que o gari, né? Eu e o gari, na zona da pessoa humana, somos iguais, né? Somos iguais. O meu conhecimento não me faz melhor na zona da pessoa humana. Posso ter melhores resultados, mas na zona do fazer, na zona do profissional, isso não faz ninguém melhor do que ninguém quando se trata de pessoa humana, né? O que você acha de toda essa questão que eu acabei de levantar aqui, fazendo uma relação com aquele primeiro parágrafo do texto do Kant, né? Um texto chamado O que é o esclarecimento? O que você pensa sobre isso? Você concorda comigo? Você discorda? O que você acha? Realmente é possível que quando a gente se refere ao ser humano, né, independentemente do conhecimento que ele tenha, independentemente do que ele tenha no seu corpo, né, se ele é bonito, se ele não é bonito, enfim, independentemente de qualquer coisa, apenas quando nós nos referimos à pessoa humana, de fato, nós somos iguais? É como eu disse aqui durante essa aula? Você concorda, discorda? Escreva aqui nos comentários e se você puder, se você achar que vale a pena, dê o seu like e compartilhe essa aula para o nosso canal crescer um pouco mais, tá certo? Avisando que o nosso canal está concorrendo ao prêmio IBEST. O link de votação está aqui na descrição. E tem também aqui, ó, esse QR Code verde aqui, você aponta a câmera do celular para esse QR Code aqui, que você vai ser direcionado para a página de votação. E aqui está o meu livro, né? Vocês estão vendo aqui o meu livro. Aqui à minha esquerda, o livro, meu segundo livro que está sendo à venda na Amazon e também no meu site, www.adrianoalbuquerquegomes, só que o L do Albuquerque são 2 L's.com. Tá certo? E é isso. Meu muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Tá bom? Não se esqueçam, deem like e compartilhem. Como eu sempre digo, tamo juntos. Precisamos aplicar os direitos humanos. Olá, alunos, alunas, pais, mães, quem quer que esteja assistindo essa aula. Tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é: precisamos aplicar os direitos humanos no Brasil, em São Paulo, enfim, precisamos aplicar os direitos humanos. Esse é o nosso tema de hoje. E o que a gente vai abordar aqui hoje? Hoje eu vou abordar com vocês os artigos dos direitos humanos que os alunos mais escolheram, né? Vou abordar também com vocês, vou relacionar esses artigos escolhidos pelos alunos à paz perpétua, que é um texto do Kant. Também vou relacionar os artigos à paz perpétua
com os castigos indignos do homem, que também é um texto do Kant. Vamos lá? Pois bem, essa aula é uma aula de uma linguagem simples. A gente vai falar sobre os direitos humanos, sobre os artigos que os alunos escolheram, mas sem complicação nenhuma, né? Aqui não tem uma linguagem erudita, rebuscada. Aqui é tudo muito simples, né? Sem perder a importância maior da nossa aula, que é entender filosoficamente as questões que nós estamos aqui trabalhando, né? Além de você ter uma linguagem simples, né, nessa aula, você também precisa, nós todos precisamos dos direitos humanos. Ele é muito necessário, né? Muitos dizem que os direitos humanos é só para bandido. Não é só para bandido, né? Os direitos humanos, não, na verdade, é para o ser humano, né? Para todo e qualquer ser humano que precisa ter os direitos humanos. Quais são os direitos humanos? São os direitos fundamentais da pessoa humana. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes e nós vamos, a partir de agora, apresentar os conteúdos dessa aula. Passo a passo, né? Todo o que eu preciso apresentar. Então, o primeiro ponto dessa aula é entender o seguinte. Primeiro, os artigos que os alunos mais escolheram da aula anterior sobre os direitos humanos, os artigos dos direitos humanos. Eles leram os artigos e pedi que eles escolhessem os artigos que, na opinião deles, são os mais importantes, né? E os artigos mais escolhidos por eles são os artigos 1 e artigo 23. Vamos ler o artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em espírito fraterno. Esse é o artigo 1 dos direitos humanos. Vamos ler agora o artigo 23. O artigo 23 tem os seguintes itens. Ele não é composto assim de um único parágrafo. Ele tem 4 itens, o artigo 23, que são os seguintes. Primeiro item, ou melhor, inciso, né? Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Esse é o primeiro item ou primeiro inciso do artigo 23. Segundo, todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Quem trabalha, esse é o item ou inciso 3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Esse é o terceiro item do artigo 23. Quarto item ou inciso do artigo 23. Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. Então, esses são os 4 itens, os 4 pontos do artigo 23. Muito bem, então percebam vocês que esses 2 artigos, o artigo 1, né, e o artigo 23, são artigos que colocam o ser humano sob a força da proteção da lei, né? E os 2 pedem muito que o trabalho confira dignidade para o trabalhador. O artigo 1 é um artigo assim universal, completo, universal no sentido de que ele fala de tudo, né? Porque o artigo 23 também é universal. Ele está falando para o ser humano, ele não está falando para os trabalhadores do Brasil, dos Estados Unidos, da França, não. O artigo 23
é universal também porque fala para os trabalhadores do mundo inteiro, né? Então, os 2 artigos que os alunos escolheram são artigos que chamam bastante atenção para a dignidade humana, né? Para que o ser humano viva bem, né? Para que o ser humano consiga uma vida feliz. É isso mesmo, né? Uma vida feliz. Em relação ao texto A Paz Perpétua, veja, nesse texto Kant ele procura chamar a atenção da humanidade para o fato de que as guerras, os conflitos, né, que geram violência bélica, que geram violência de Estado para Estado, esses conflitos, eles precisam cessar, né? Tanto que Kant, em um dos artigos desse texto, A Paz Perpétua, ele diz claramente, ele diz, é necessário que os exércitos, né, com o tempo, acabem, né, deixem de existir. Por que Kant diz isso? Por que Kant chama atenção para isso? Porque os exércitos, a existência dos exércitos, é um pré-requisito para que exista guerra. Os exércitos, eles existem para isso, para a guerra, né? Então Kant, nesse texto, A Paz Perpétua, ele quer chamar a atenção para a importância de tudo aquilo que é motivo para se ter uma guerra, né? Ele chama atenção para isso. Então veja, a paz, portanto, é um bem maior da dignidade humana, que se casa muito bem com os artigos que os alunos escolheram, com os artigos 1 e 23 dos direitos universais da pessoa humana, né? Então esse texto, A Paz Perpétua, se casa muito bem com isso. E o texto Os Castigos Indignos do Homem, que também é do Kant. Nesse texto, o Kant procura mostrar que o ser humano não pode perder a sua dignidade, né? Que é o seu bem maior, é a sua dignidade. Quando que o homem é digno? Quando que o ser humano é digno? O homem, a mulher, a criança, enfim. Quando? Quando o homem tem uma vida feliz. Quando o homem está em paz. Eu falo homem o tempo todo, mas não é o homem. É o homem, a mulher e a criança, né? Então, quando que esse ser humano, homem, mulher e criança, é digno? Quando ele tem, primeiro, quando ele pode viver bem, comer pelo menos 3 refeições por dia, pelo menos, né? Segundo, quando ele pode ter paz. Terceiro, quando as suas condições financeiras lhe permitem viver de maneira a satisfazer as suas necessidades. Isso é dignidade. Portanto, os artigos que os alunos escolheram: A Paz Perpétua, texto do Kant; Os Castigos Indignos do Homem, texto do Kant. Tudo isso chama a atenção para a importância de se aplicar os direitos humanos numa sociedade aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. É importante, então, que a gente consiga pensar nisso, refletir nisso e saber que os direitos humanos, eles servem para a humanidade, né? Proteger a sua dignidade acima de qualquer coisa. Agora eu queria chamar a atenção dos alunos e das alunas, dos pais, das mães, enfim, de quem quer que esteja assistindo essa aula. Qual dos artigos dos direitos humanos você acha mais importante para a vida humana, né?
se você puder escrever aqui nos comentários dessa aula, eu vou ficar muito feliz. E se você gostou dessa aula, eu queria que você deixasse o seu joinha, né? Deixassem o seu like e, se possível, que você se inscrevessem nesse canal e que também ajudassem a atrair mais pessoas inscritas para o canal. Ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu ou outra pessoa do canal postar alguma aula, algum vídeo, né? Aqui dentro do canal não sou só eu que posto, outras pessoas também vão postar aulas aqui no canal. Violências estatal, da sociedade e individual. Olá, alunos, alunas, pais, mães ou quem quer que esteja assistindo este vídeo, esta aula. Hoje nós vamos falar sobre violências. Nós vamos abordar a violência estatal, individual e aquela violência praticada pela sociedade, né? A violência da sociedade. Então, nosso tema geral é a violência. Vamos primeiramente tentar conceituar a violência e depois a gente vai mostrando a violência estatal, depois individual e depois a praticada pela sociedade, né? Pedimos que ao final da aula, se vocês gostarem da aula, vocês deem like para que a gente possa evoluir nesse canal, tá certo? Então vamos lá, vamos começar conceituando a violência. Vamos ver o que mas antes de mais nada a gente tem que mostrar que a nossa aula está contemplando as habilidades pedidas pelo Estado de São Paulo, né, pela SEDUC, né, é a habilidade Ensino Médio EM 13 CHS 503, né, e a habilidade EM de Ensino Médio 13 SHS 504. Essas são as duas habilidades que estão contempladas por esta aula. Depois nós temos as competências, né, que também são contempladas por essa aula. Aqui nós temos uma competência, que é identificar e combater as diversas formas de justiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os direitos humanos. Então, essa competência exatamente esse é o tema da aula, né? Essa competência está dentro do currículo do Estado de São Paulo, certo? Então vamos conceituar a violência do ponto de vista filosófico. O primeiro filósofo que nós vamos trazer aqui é um filósofo alemão ainda vivo chamado Axel Honneth. O Axel Honneth ele tem uma teoria chamada teoria do reconhecimento. Então, o que é essa teoria? Por que Axel Honneth ele fez essa teoria? Porque ele percebeu que ao longo do tempo, ao longo da história humana, né, desde a Grécia até aqui, há um desrespeito muito forte, muito grande com as questões humanitárias. Né? Então aqui, ó, o que essa teoria do Axel Honneth ela leva a quê? O que ela diz? Ela diz que a questão do respeito, deixa eu pegar aqui um marca-texto, né? Vamos usar amarelo aqui. Ó. Não, amarelo não vai ficar legal. Ó, a questão do respeito nas relações intersubjetivas. O que é isso? Relações intersubjetivas. Quando você está diante do outro, você tem que ver o outro como alguém que
possuidor de um pensamento, de uma vontade, que quer e não quer, né? Isso é uma relação intersubjetiva, mas quando você vê no outro as suas próprias vontades, aí você não tem uma relação intersubjetiva, porque a única vontade que você considera é a sua própria vontade, né? Então, a questão da teoria do reconhecimento, ela leva a isso, ela nos leva a pensar exatamente nessa questão de, ao nos relacionarmos com o outro, ver o outro como o outro mesmo, né? Como um outro ser que, igual a mim, tem a questão da vontade e do pensamento humano, que isso é muito importante, né? Mas não só na minha relação com o outro. É importante também que isso se estenda para a sociedade, né? E para o Estado também, né? O outro é um ser que tem que ser visto como dono de toda essa capacidade, habilidade e competência também, né? Então essa é que é a questão do respeito nas relações intersubjetivas. Quer dizer, intersubjetiva significa subjetividades se relacionando, né? E a questão dos direitos. Veja, se a gente parar para pensar, desde a Grécia, veja, a Grécia é considerada o berço da democracia, mas nem todo mundo era cidadão, né? Havia os escravos, né? Havia aquelas pessoas que não eram cidadãs. Então, o que é isso? Isso é não reconhecer o direito humano, os direitos humanos, né? Então a Grécia, mesmo sendo o berço da democracia, já traz essa questão social, essa questão de direitos humanos muito forte, né? Aqui no Brasil a gente teve por muito tempo a questão da escravidão. Isso é uma questão de direitos humanos, assim como na Grécia, né? Então, essa questão dos direitos humanos, essa questão das relações intersubjetivas, todas essas questões, elas são históricas, né? Elas são históricas, e isso que leva Axel Honneth a pensar na questão do reconhecimento. E tem também a questão da identidade, né? Que é também uma questão histórica de perda de identidade, né? Aí você tem muitas questões de perda de identidade. Tem a questão indígena, tem a questão LGBT, que é uma outra questão de você obter identidade, né? Obter identidade, e essa identidade ela precisa ser reconhecida socialmente. E tem a questão das liberdades e autonomia, né? Sem liberdade e sem autonomia, é muito difícil você ter respeito nas relações intersubjetivas, é muito difícil você ter direitos, né? E é muito difícil ter a questão também da identidade. Então veja, esse bloco de questões, né? Aqui, ó, não só esse bloco de questões, mas muito mais. Mas essas questões aqui levam Axel Honneth a pensar numa possibilidade, né? Numa possibilidade de reparação de tudo isso. E uma das possibilidades que ele viu, que ele percebeu, é exatamente a questão da busca do reconhecimento, né? E o reconhecimento seria o quê? Seria reparar tudo isso. Reparar perdas, reparar respeitos e reparar a questão da liberdade e das identidades, né? Então isso seria em linhas gerais e de maneira muito precária, muito simples, a questão
da teoria do reconhecimento do Axel Honneth, né? Que como a gente viu é um filósofo alemão ainda vivo. Agora, cadê a violência, né? Eu usei inclusive termos aqui para descontrair um pouco, né? Cadê a violência nisso? Ora, uma vez que você percebe a necessidade de se ter reconhecimento onde não era para ter, né? Uma vez que você percebe essa necessidade, então é porque todas essas questões estão em faltas. Ora, se elas estão em faltas, é porque a humanidade está em estado de violência, né? É porque a humanidade, o ser humano, tem aí uma perda de dignidade. Por quê? Porque todas essas questões que a gente viu aqui, ó, voltando, né? Cadê? Não quer voltar. Bom, enfim, a questão da identidade, a questão dos direitos, a questão da liberdade, enfim, tudo isso confere dignidade ao ser humano. Uma vez que isso está em falta, então aí o ser humano está em estado de violência, né? Ele está sendo usurpado da sua dignidade, e essa é que é a violência aqui do ponto de vista filosófico, né? Porque nós estamos tirando de um filósofo a percepção da violência. E um exemplo de busca de reconhecimento. Por exemplo, a reparação do racismo, né? A luta pela reparação do racismo é um exemplo de busca de reconhecimento, né? E aí, reparar o racismo tem de diversas formas de se fazer isso, né? Então, além da reparação do racismo, tem também o respeito à comunidade LGBT e a dignidade para os pobres, né? Aí é uma questão mais geral, mas muito, muito marcante, né? Inclusive, segundo a ONU, de 2003 até 2016, talvez, até 2014, talvez, o Brasil havia saído do mapa da fome, mas agora ele retornou. A partir do governo Temer até hoje, agosto de 2021, o Brasil entra novamente no mapa da fome. Então, essas questões aqui, ó, dignidade para os pobres, isso aqui, atualmente, é muito marcante, né? Isso é um exemplo de reconhecimento, de luta, né? Pelo reconhecimento. Vamos continuar aqui. Agora vamos ver se a gente consegue enxergar a violência a partir do que Immanuel Kant nos diz. A gente separou aqui algumas coisas. Vamos perceber. Então, Immanuel Kant é um filósofo alemão do século XVIII. Né? Então vamos lá. A questão da dignidade humana, que é um tema que Kant discute muito, né? Ele reflete muito sobre a questão da dignidade humana. Ele tem um texto chamado Os Castigos Indignos do Homem. Nesse texto, o Immanuel Kant, ele aborda a questão da violência, a questão da dignidade humana, a partir de questões muito práticas, né? Por exemplo, ele fala do criminoso. Ele nos coloca uma imagem, ele diz, olha, por mais que o ser humano tenha cometido as maiores atrocidades, ele não vai poder ser tratado
como alguém que não tem uma natureza humana. O ser humano ele tem que ser tratado como alguém que possui uma natureza. Então ele diz: se esse criminoso for condenado e os castigos que ele sofrer forem castigos que desrespeitam a natureza humana, talvez nem tanto aquele criminoso, mas como aquele criminoso pertence a uma espécie que tem uma natureza humana, então ele diz: esse criminoso pode ser condenado? Claro que pode. Pode ser preso? Claro que pode. Pode sofrer punições? É claro que pode. Mas ele não pode perder a sua natureza. Uma vez que esse ser humano, criminoso, perder a sua natureza, ele perdeu a dignidade humana. E isso não pode. Então, haverá castigos que não poderão ser aplicados. O Kant nos mostra isso. Então, por meio aqui dessa questão da dignidade humana, que não se pode ferir a dignidade humana, a violência está exatamente aí, reside na dignidade humana, na natureza humana, que da qual todos nós somos portadores. Certo? Mas tem mais de Kant. O Kant tem uma outra questão, que é a questão do dever. Deixa eu sublinhar aqui, circular, Então tem essa máxima aqui, tem esse imperativo aqui, esse imperativo diz assim: age como se a... Opa, tem um erro aqui aqui é um X, aqui é um X. Age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Então veja, você não pode, pela ética do dever, você não pode praticar algo do ponto de vista social, não do ponto de vista teu, contigo mesmo, mas na medida em que você está se relacionando com outras pessoas, com a sociedade, com o mundo, no teu bairro, enfim, na tua cidade natal, na medida em que você está em relação social, é muito aconselhável que você haja e que essa tua ação ela possa ser copiada. Ela possa ser copiada por quê? Porque ela vai ser espelho na medida em que ela tem um dever de cumprir aquilo que a dignidade humana pede, que é o quê? Que é o respeito, que é o respeito, que é o bem comum. Então, para você agir como se a tua ação fosse uma lei universal, aqui, uma lei universal, para você agir assim, essa tua ação ela tem que atender o requisito da dignidade humana. E uma vez que você age em sociedade, uma vez que você age sem observar essa questão do dever, então você está em estado de violência, e aquelas pessoas que estarão se relacionando com você também estarão, sendo essas pessoas violentadas e você violentador, ou sendo essas pessoas violentadoras e você violentado. Certo? Então, essas duas questões, essa questão da dignidade humana e do dever, levam à questão da violência. Então, cadê a violência? É exatamente isso. Quando a dignidade humana não é garantida, o ser humano está
em estado de violência, né? Ou esse ser humano ele é um violentador, ou esse ser humano é um violentado. O fato é que a humanidade, na medida em que a dignidade humana não é observada, então a humanidade está aí sob a força do estado de violência, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse dar um exemplo de como que uma ação pode ser uma lei universal, a gente pode dizer que a campanha do agasalho, por exemplo, nessa época de frio, é uma ação que deva ser copiada, né? Essa ação ela pode ser copiada porque ela pode se tornar uma lei universal, né? Ou então, por exemplo, eu não coloquei aqui um slide, mas a gente pode dizer também que como o Brasil voltou para o mapa da fome, então a gente poderia dizer que lutar para que o Brasil saia do mapa da fome também é uma ação que pode ser copiada e que, portanto, pode ser uma lei universal, né? Muito bem, então nós vimos que filosoficamente a violência ela é uma questão de respeito, uma questão de direitos humanos, uma questão de dignidade humana. Na verdade, a palavra dignidade ela cabe a tudo isso, né? Ela cabe a tudo isso. Então, quando a humanidade, quando não, porque a gente viu que a teoria do reconhecimento de Axel Honneth, ela nasce muito porque foi observado que historicamente a dignidade humana ela é violentada, começando lá pela Grécia, né? Então, de um modo geral, a violência ela é uma violência universal, ela é uma violência individual, ela é uma violência social, enfim. A violência, do ponto de vista filosófico, ela toca muito na questão da dignidade humana, que é um termo que abrange muitas coisas, né? Desde os direitos humanos até questões mais simples, né? Tudo isso é uma questão de dignidade humana. Então vamos agora para a violência estatal, saindo do conceito de violência. Vamos ver o que Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego que teria, né, vivido entre os anos 384 a 322 a.C. A gente fala teria porque a gente não, as informações que nós temos sobre isso, sobre esse dado biográfico, são informações não muito precisas, né? O Aristóteles ele tem um livro chamado A Política. Ele tem um livro chamado A Política. Esse livro é um tratado sobre o Estado. É um livro muito importante. Não dá para estudar política sem ler esse livro, né? Lá Aristóteles deixa muito claro que a democracia ela ela não pode ser uma democracia aristocrática. Ela tem que ser uma democracia exercida pelo povo, né? Mas aí você pode dizer, não, mas democracia é um governo do povo, né? Não pode ser diferente. Mas a gente vai ver que em Platão é um pouco diferente, né? Mas aqui no Aristóteles a democracia é um exercício mesmo popular.
E a polis, a cidade, é o cenário ideal para exercer a democracia, né? Uma outra questão também que a gente percebe é que política, a democracia são meios, são instrumentos de promover o bem geral, o bem comum, né? O bem-estar social, né? Assim, para usar um termo mais moderno, né? Mas, enfim, a democracia e a política são instrumentos de realizar o bem comum, né? O bem geral. Né? Então, quando o Estado não usa a democracia e a política para realizar o bem comum, o bem geral, então a gente pode dizer que a violência está em voga, né? Nesse sentido. E quando a gente lê Maquiavel, O Príncipe, a gente percebe que muito dificilmente, pelo menos nos séculos passados, né? Nos séculos passados, até hoje é assim. São raros os governos com projetos populares. Muito dificilmente os estados eles praticavam, usavam a política e a democracia para a realização desse bem comum, né? Se houve algumas revoluções na história da humanidade, ora, é justamente por isso. Porque tinha problemas de violações de direitos humanos, tinha problema de fome, tinha questões de miséria, então por isso que as revoluções acontecem, né? É por isso que as revoluções acontecem. As revoluções acontecem porque existem desconforto social e político, né? Entre classes. As revoluções acontecem porque existem embates, né? Por mais que os estados políticos, né, a começar de Maquiavel para cá, por mais que eles tivessem o poder, né, a força, o exército, o dinheiro, mas sempre houve o descontentamento entre duas classes, né? A que manda e a classe que é mandada, né? É por isso que existiram revoluções, certo? Então, como a gente disse, a política e a democracia são instrumentos para realizar um bem comum. E Platão? Platão, como que a gente pode tirar de Platão, né, essa questão da violência estatal? É possível? Vamos ver. Então, Platão é um filósofo grego que teria vivido de 428 a 347 a.C., né? Novamente, dizendo que essas informações elas não são muito precisas. Platão tem uma obra chamada A República. Nessa obra, ele idealiza um estado em que os filósofos seriam os reis, seriam aqueles que iriam governar, né? Caberia para os filósofos a parte de governar. Tem outras funções dentro desse estado platônico. Existem outras funções, né, reservadas para os guerreiros, para os militares, enfim. Mas caberia aos filósofos governarem o Estado. Eles seriam filósofos reis, né? E essa democracia platônica é uma democracia aristocrática, um pouco diferente da democracia
aristotélica, né? Do Aristóteles. Não vamos confundir esses dois nomes, aristocrática e aristotélica, né? Então, essa democracia platônica é uma democracia aristocrática, porque é um governo de poucos, né? Um governo de elite. E a democracia de Aristóteles é uma democracia mesmo exercida pelo povo, né? Mas, tanto em Aristóteles quanto em Platão, a democracia é para realizar o bem comum, né? Mesmo sendo os filósofos aqueles que vão governar, mesmo assim, esses filósofos eles precisam praticar o bem comum, né? Eles precisam fazer isso. Então, de Aristóteles e também de Platão, a questão da dignidade humana precisa ser preservada, mesmo que tenha problemas, porque a gente já viu, né? Na Grécia existia a questão da escravidão, assim como existiu aqui no Brasil, e isso, escravidão, é uma perda de direitos humanos, né? É uma violação da dignidade humana e que, portanto, é uma violência, né? Mas aqui o que nós estamos preocupados aqui mostrando Aristóteles e Platão é para perceber a questão da violência estatal, uma vez que esses estados, né, os estados, eles têm a função, eles têm a obrigação de promover a dignidade humana, mas uma vez não promovendo, então esse estado está cometendo uma violência estatal porque não está promovendo a dignidade humana. E os exemplos de que os estados não praticam, não promovem a dignidade humana são vastos, né? São muito vastos e são históricos, né? Muito bem, então onde é que está a violência estatal a partir do que a gente viu de Aristóteles e de Platão? É o que eu já falei, né? É quando o Estado não promove o bem comum, ele está deixando de lado a dignidade humana, né? Então isso é uma violência estatal, porque ele não está cumprindo o papel de promover a dignidade humana, né? E como que é a violência individual? A violência individual, a gente vai abordar aqui de maneira muito simples, é quando o indivíduo não respeita a dignidade do outro, né? Então esse indivíduo, ele nesse momento em que ele não respeita a individualidade do outro, ele está reproduzindo aquilo que o Estado faz, né? Que é não respeitar a dignidade humana de um modo geral. E aí cada indivíduo, aqui e acolá, também reproduz isso. Na sua individualidade, na sua fraqueza, na sua fortaleza, os indivíduos também praticam as suas violências, né? E um exemplo de... Como que a gente pode dar um exemplo de violência individual? É o xingamento, é o desrespeito à mulher e etc, né? Há muitas maneiras de você praticar na sua individualidade uma violência, né? E a violência praticada pela sociedade é quando a sociedade não aceita a dignidade de alguém, né? Quando ela desrespeita a dignidade de alguém, né? E quando isso acontece, a gente pode falar que a sociedade aí ela é violenta. Então, por exemplo, um exemplo de
de violência da sociedade é o bullying, né? O bullying na escola é uma violência da sociedade, né? Porque na medida em que a criança pratica o bullying com outra criança, isso é uma questão da sociedade. Muito menos da criança, é uma questão da sociedade, né? Porque a sociedade deveria ficar vigilante com as suas crianças, né? Para elas não praticarem bullying umas com as outras. Então isso é uma questão social, né? Não é um problema da criança. A criança precisa ser educada, né? A criança precisa aprender que não é para praticar bullying. E quem é que tem que ensinar isso? É a sociedade. E quem é a sociedade? É eu, é você, é a escola, é todo mundo, né? Não é só a escola, não é só eu, não é só você, é todo mundo. A escola tem que cumprir seu papel, os pais têm que cumprir seu papel, os amigos têm que cumprir seu papel. Toda criança, ela precisa receber o amparo de todo mundo, né? Existe até quem pense que as crianças, pelo menos não todas as crianças, né? Mas algumas crianças deveriam receber a proteção internacional. Porque algumas crianças não têm uma proteção nem de pais, né? Imagina da sociedade local. Então, algumas crianças, deveriam receber a proteção internacional, né? Da ONU, de algum organismo internacional forte que respeite a dignidade humana, né? Então, a questão do bullying é uma questão muito, muito séria. E o preconceito? O preconceito é uma questão que sempre está sendo praticada pela sociedade, né? E é muito fácil de você perceber o preconceito, mesmo no Brasil, em que o preconceito ele é velado, né? Mesmo no Brasil é fácil de perceber. Entra num restaurante, mais ou menos, não precisa nem ser um grande restaurante, mais ou menos, entra no restaurante, né? Dá para perceber o preconceito. O racismo, a gente já sabe, né, que é uma questão da sociedade. Não é só da sociedade, o racismo é uma questão estrutural, né? Ele é uma questão estrutural, né? Mas ele é tanto estrutural, também ele é individual. Eu na minha individualidade, você na sua individualidade, praticamos o racismo. A sociedade no seu conjunto pratica o racismo e a estrutura estatal, né, pratica o seu racismo. Então veja, como que a gente pode perceber, para onde é que vai toda essa violência, né? O que acontece com toda essa violência? É a falta de educação, saúde, trabalho, bem-estar social, democracia e respeito a tudo. E a palavra geral que a gente encontra nessa aula para tudo isso é a dignidade humana. Para ser um pouco kantiano, né? Para a gente ficar assim dentro do universo kantiano, é a questão da dignidade humana. Então, para fechar, a gente pode dizer que quando um negro, ou então quando uma mulher, ou então quando um pobre
Enfim, quando um ser humano, apenas um só, quando ele está perdendo a sua dignidade, a gente pode dizer que nesse momento a humanidade inteira está em estado de violência. É isso. Se você gostou, dê seu like, compartilhe e nos ajude a crescer. Obrigado.